pessoal, eu me chamo Maria Clara Werneck e sejam bem-vindos para mais uma aula do Matemática Olímpica para garotas. Hoje nós vamos continuar falando sobre o princípio extremal, resolvendo mais alguns probleminhas. Então vamos ver o primeiro. Você tem um tabuleiro infinito, ou seja, eu ando até chegar à fronteira, mas a fronteira nunca chega. E eu preencho esse tabuleiro de xadrez com as casas, eu escrevo um número, um inteiro positivo. E uma informação que a gente sabe é que, dado um número aqui, ele é a média aritmética dos seus vizinhos. A média aritmética é basicamente você somar todos os números e dividir pela quantidade de números que você somou. Então, como você tem 4 números, você soma esses 4 e divide por 4. E aí você quer provar que todos os números são iguais. Por que ser o tabuleiro infinito faz sentido nesse problema? É porque, por exemplo, se você tiver um 8x8, um tabuleiro de xadrez mesmo, você vai ter uma fronteira, né? E aí a casa que fica aqui, ela não vai poder ser a soma dos seus 4 vizinhos, porque ela não tem esse vizinho daqui, porque aqui é a fronteira. Beleza? E aí você quer provar que todos os números são iguais, né? Finge que eles não são, né? Ou até são, podem ser, né? Mas como você tem números inteiros positivos, apesar de são infinitas casas, ou seja, você preencheu com infinitos números, você sabe uma coisa, que tem um mínimo. Por quê? Porque os inteiros positivos, eles começam de algum lugar. Eles começam do 1, né? É 1, 2, 3. Você não sabe qual é o maior, né? Porque se eu te disser um número muito grande, por exemplo, esse número, você pode me dar um número maior que ele, é só adicionar um 9. E pode dar um número maior que ele, adiciona mais um 9. E assim por diante. Você não sabe qual é o maior número inteiro positivo, mas você sabe qual é o menor. E isso é uma informação bem importante. Então, olha para o seu tabuleiro infinito e pega o menor deles, tá? Então, e essa ideia do menor, que é justamente a ideia do princípio extremal, né? Pegar o mínimo. Então, eu vou falar que o número W é o menor. Eu olhei o tabuleiro inteiro e ele é o menor. Só que você sabe pelo problema que então, olha, se você tiver uma casa aqui, que é que eu preenchi com W, ele vai ter os vizinhos. Eu vou chamar os vizinhos de A, B, C e D, né? E eu sei que W é a média aritmética de A, B, C, D. Ou seja, eu sei que W é igual a A mais B mais C mais D, dividido por 4. E aí, se eu multiplicar por 4, né? 4W é igual a A mais B mais C mais D. Agora, W não é o menor, então A é maior ou igual a W, né? Então vamos lá, ó. Vou escrever aqui. A gente sabe que W é o menor. Pelo princípio extremal, a gente sabe que existe o menor dos inteiros positivos e W é esse menor. Então ele é menor ou igual a A. Porque se o A fosse menor que W, seria um absurdo, né? E aí a gente sabe que W, ele é menor ou igual a B. W é W. Porque W é o menor número. E aí, se a gente somar todas essas desigualdades, a gente fica com 4W sendo menor ou igual a A mais B mais C mais D. Beleza? Só que a gente sabe que é igual. E aí, para essa igualdade acontecer, você teria que todos esses números fossem iguais. Porque supõe que um deles não é igual, né? Supõe que um deles não é maior. Supõe que A é maior. E aí, quando você soma, seria um número maior. 4W teria que ser maior
que A mais B mais C mais D. Só que o ponto W é igual a A mais B mais C pelo enunciado. Então, você não pode ter nenhum desses números pode ser maior que W. Eles têm que ser todos iguais. Então a gente chegou à conclusão aqui que W é igual a A, que é igual a B, que é igual a C, que é igual a D. Aí continua fazendo isso, né? Faz isso pro A. Aí o A, ele é o menor, né? A gente pegou, o W era menor, então agora o A também é o menor número. B também é o menor número. E C também é o menor número. E continua fazendo isso. Faz pro C, vai ser dado, mas sei lá o quê, mas sei lá o quê, mas sei lá o quê. Aí a gente consegue, pelo mesmo argumento, provar que todos são iguais. Pega o B, todos são iguais. Os vizinhos de B são todos iguais com B. Os vizinhos do A são todos iguais com A. Então você vai meio que se expandindo, né? Fazendo isso ao infinito. E aí a gente tem realmente que todos os números são iguais. Porque não pode ter nenhum que seja diferente de W, né? E a gente encerra o nosso problema. Beleza? Agora, vamos pensar nesse problema aqui. Você tem N pontos. E você vai marcar os pontos médios. E você quer provar que quando você pega quaisquer conjuntos de N pontos, você tem pelo menos 2N menos 3 pontos médios. Vamos fazer alguns casos, né? Se N igual a 2, né? Para fazer sentido ponto médio, N igual a 2 é tranquilo, né? Você pega o A, pega o B, você só marca de vermelho, no caso, o ponto médio de A e B, que é 1, e 2 vezes 2, 4, menos 3, 1. Beleza, verdade. N igual a 3. Você pode ter todos na mesma reta, né? E aí, você pode pegar o ponto médio desse, ponto médio desse, e ponto médio desses dois, são 3. Não tem como, a menos que os pontos são distintos, né? Os pontos sejam iguais, são 3. Então, você vai ter 3 pontos médios. E 2 vezes 3, 6, menos 3, 3. Então, continua 3. E o outro caso seria justamente se você tivesse assim, e aí pegando os pontos médios, seria esse, continuam 3. N igual a 4. Você não sabe como eles estão distribuídos, né? Mas você pode pensar que o pior caso seria pior caso seria se algum dos pontos médios fossem o mesmo, né? O que eu quero dizer com isso é que se eu pegar um segmento aqui, com esses dois pontos, e pegar um outro segmento aqui, por exemplo, o pior caso seria se o ponto médio desse é igual ao ponto médio desse, porque aí a gente reduz a quantidade de pontos. Mas ainda parece ser meio confuso, né? E como é que a gente sabe que esse é o pior caso, né? Porque, isso é meio que intuitivo, né? Esse é o pior caso, mas não é uma prova matemática você falar que por conveniência é o pior caso, certo? E então, vamos pensar um pouco mais, né? O que aconteceria, por exemplo, se você pegasse o menor segmento, né? Você consegue afirmar alguma coisa? Se esse é o menor segmento, você sabe que não tem nenhum ponto dentro desse círculo, porque esse daqui é o menor segmento. Se tivesse só um ponto dentro desse círculo, seria menor que menor, absurdo, né? E ao mesmo tempo, não pode ter nenhum, se a gente colocar o centro nesse círculo, não pode ter nenhum ponto dentro desse outro círculo. Tá, mas e em relação aos pontos médios? Bom, o ponto médio fica aqui, nessa distância daqui, né? Como esse segmento é menor, esse seria o menor ponto médio. Menor segmento de ponto médio, né? E aí, qualquer ponto médio não pode estar nesse círculo
nem nesse círculo. Basicamente, nenhum ponto médio pode estar dentro desse círculo, nenhum ponto médio pode estar dentro desse círculo e nenhum ponto pode estar dentro desse. Isso não afirma nada sobre os outros pontos médios. Os outros pontos médios podem estar lindos por aqui, você não sabe nada. Então menor não parece muito conveniente. E se a gente pegasse o maior? Isso é uma ideia para meio que a gente esboçar como é que é esse plano, como é que são esses pontos. Se a gente pegar o maior segmento, eu vou apagar aqui para conseguir fazer o maior, né, direitinho. Esse segmento AB é máximo. Se a gente pegar um círculo de centro A e raio B e raio AB, você sabe, é mais forte, né? Enquanto no mínimo os outros pontos estão fora do círculo, no máximo os pontos têm que estar dentro desse círculo, né? Porque se tiver um ponto aqui, esse segmento é maior do que esse raio, né? Então você faz aqui até o raio e aqui vai ser maior do que o raio e aí você não pegou o segmento maior, né? E ao mesmo tempo você pode fazer um círculo de centro B e raio, AB. E aí seria esse segmento aqui. Beleza. Agora o que a gente pode? A gente pode afirmar que nenhum ponto está aqui também, porque senão o segmento B, sei lá o que, BX seria maior do que AB. Então a gente pode afirmar que todos os pontos eles estão dentro da interseção desses dois círculos. Show! Não sei se isso parece ser muito útil, porque a gente quer o ponto médio. O que a gente sabe sobre o ponto médio? O ponto médio está aqui, né? A gente sabe que a distância desse ponto médio para o A ou para o B é maior também, né? Porque a metade do maior segmento é a maior metade, né? A maior distância dos pontos médios. Né? Tipo, não pode ter nenhum X e um outro K, onde K é ponto médio, X é um ponto. A gente marcou o K. Essa distância não pode ser maior do que a distância M. Né? Então, pensa assim, se a gente fizesse um círculo de centro A e raio M, você sabe que a AM é a maior distância que o ponto A pode ter de um ponto médio, porque a gente pegou AB como a maior distância. Então, vou fazer esse círculo. Ou seja, todos os pontos médios em relação ao AM tem que estar aqui. Tem que estar dentro desse círculo. Certo? Como tem N-2 pontos fora do AB, você tem no máximo N-2 pontos médios dentro desse círculo daqui. Então aqui você tem no máximo N-2 pontos médios. E não só no máximo, né? Pelo menos N-2 pontos médios. Não, você tem N-2 pontos médios. É pelo menos N-2 pontos médios aqui dentro. Porque eu estou considerando os pontos médios dos segmentos de A a outro ponto. Ainda tem os pontos médios dos segmentos X e Y que não são nem em relação ao A nem em relação ao B. Então tem pelo menos N-2 pontos médios dentro desse círculo, beleza? Vamos ver uma coisa por B, né? Como AB, a gente pegou AB máximo, a maior distância de B a um ponto médio, que eu marquei de vermelho, é BM, porque AB é máximo. Porque AB sobre 2 também vai ser a maior distância de um ponto a um ponto médio. Então, se a gente fizer esse círculo daqui, de centro B e raio M, a gente tem que tem N-2 pontos, né, que não são A e B, e o B em relação, os pontos médios de B em relação a esses N-2 pontos tem que estar dentro desse círculo. Então você tem N-2 pontos aqui.
Pelo menos, novamente. Agora, algum desses pontos, desses n-2 ou desses, podem ser iguais? Não, porque esses dois círculos, eles têm raio BM e AM, né? E AM, ele é igual a BM. Ou seja, esses dois círculos azuis que eu construí, eles se interceptam unicamente no ponto M. Eles são tangentes por construção. Então nenhum desses pontos pode ser iguais, porque eles só podem ser iguais se eles fossem iguais ao ponto M. E aí o M, ele é único, todos esses pontos médios são distintos, então não. Ou seja, a quantidade de pontos médios que a gente consegue construir dessa forma é n-2. Pera, eu vou escrever. Não sei se ficou claro exatamente por que o ponto M, por que nenhum desses pontos são iguais. A grande questão é que esses pontos só podem ser iguais no ponto M. Só que nenhum desses pontos daqui pode ser o M, porque se fosse o M, então teria algum desses pontos que seria o B. E esses pontos N pontos são distintos. Então, a quantidade de pontos médios que a gente conseguiu marcar fazendo essa ideia de pegar o AB máximo, esses círculos é n-2 mais n-2. E o ponto M, que a gente marcou, mais um. n-2, 2n, menos 2, menos 2, menos 4, mais 1, menos 3. Ou seja, a gente consegue garantir, marcar 2n-3 pontos. Que a gente conseguiu mostrar aqui, se eu consigo marcar n-2 pontos aqui, n-2 pontos nesse outro círculo, esse outro ponto, nenhum desses pontos são iguais. Então a gente consegue marcar pelo menos 2n-3 pontos. Você vê que olhando o máximo, né, olhando o princípio de Stromal do máximo, a gente meio que construiu a maneira, né, o exemplo que mostra por que a gente tem 2n-3 pontos. É só você pegar o maior segmento e seguir o passo a passo que eu falei. Beleza?